Olá, investidores, tudo bem? Eu sou Eduardo Guimarães, um dos gestores do BCIA, que é o Fundo de Fundos Imobiliários da Bradesco Asset. Estou aqui para comentar os principais destaques do fundo nesse mês de dezembro e também fazer uma retrospectiva do ano de 2023. Começando aqui então pelo IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários na B3. O IFIX apresentou alta de 4,25% no mês de dezembro e acumulou valorização de 15,5% no ano. O principal impacto positivo para o IFIX veio da queda da taxa Selic e da queda da taxa de juros reais no Brasil. Mas quais foram os setores destaque do IFIX em 2023? Do lado da alta, os setores de agências bancárias, shopping centers e os fundos de fundos, os FOFs. Do lado da baixa, os fundos de CRI, agro e lajes corporativas. Agora fazendo uma retrospectiva macro aqui, quais foram os principais acontecimentos do ano de 2023. Começando aqui pela taxa de juros, a taxa Selic, a gente teve 4 cortes de 50 pontos base a partir de agosto. Com isso, a taxa de juros caiu de 13,75 ao ano para 11,75 ao ano no final do ano. Do lado da inflação, o IPCA acumulado bem controlado, em 4,6% no ano. E, como eu falei, os juros reais, a NTN-B e o IPCA+, com vencimento em 2035, fechou em queda na taxa de 5,3% no final do ano, após ter atingido 6,4% no início do ano. Lá nos Estados Unidos, o Fed promoveu 4 altas da taxa básica de juros da economia. Então, a taxa de juros dos Estados Unidos saiu do intervalo de 4,25 a 4,50 no final de 2022 para o intervalo de 5,25 a 5,50 em dezembro 23. Falando da cota patrimonial do BCIA, uma alta de 4% no mês de dezembro e acumulou alta de 21% nesse ano de 2023. Um desempenho superior ao IFIX, o Alfa, de 5,6% no ano. Os nossos principais acertos nesse ano, o principal foi ter aumentado a participação dos fundos de tijolo na carteira do BCIA, para posicionar o fundo para o início do ciclo de queda da taxa de juros no Brasil. Outro acerto foi a nossa preferência pela alocação em fundos de qualidade, sem exposição aos fundos de crédito, os chamados Ultra High Yield, que tiveram forte queda no ano de 2023. E além disso, claro, a gente evitou os fundos de tijolo com grande nível de endividamento e uma vacância de difícil ocupação. Então, todos esses acertos que explicam o ótimo resultado do BCIA nesse ano de 2023, um retorno 5,6% acima do IFIX, o chamado Alfa. Falando da carteira, a principal mudança na carteira, como eu disse, foi o aumento da alocação nos fundos de tijolo. A gente começou o ano com 58% da carteira em tijolo, 42% em CRI. A gente terminou dezembro com a alocação em 72% em tijolo, 28% em CRI. Então a gente aumentou o fundo de tijolo em 14% na carteira do BCIA. Agora falando de dinheiro no seu bolso, investidor, a cota de mercado do BCIA teve uma valorização de 36% no ano de 2023. É a segunda melhor alta no segmento dos FOFs e a 7ª maior valorização dentro de todos os fundos imobiliários do IFIX. Falando de dividendos, o dividendo do BCIA aumentou de 76 centavos por cota em janeiro desse ano para 85 centavos por cota em dezembro 23, um crescimento de 12%. E esse último dividendo de dezembro equivale a um retorno em dividendos anualizado, o chamado Dividend Yield, de 10% ao ano, claro, isento de imposto de renda para você, investidor, pessoa física. Chegando agora no final desse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre as perspectivas para os fundos imobiliários em 2024. A gente acredita que o principal catalisador macro no ano será a inflação comportada e a continuidade da queda das taxas de juros no Brasil e o início da queda da taxa de juros nos Estados Unidos, principalmente. O cenário deverá ser favorável para a alocação em fundos imobiliários de tijolo, pois existe, na nossa opinião, um elevado prêmio medido pela diferença entre o retorno em dividendos, o dividend yield desses fundos de tijolo, e a taxa de juros reais, a NTN-B, o IPCA+. Muito obrigado pela confiança em 2023, desejo a todos aí um ótimo ano em 2024. Obrigado, um abraço e até a próxima.